Fala galera do Razão, Danilo Everton aqui para a gente comentar um pouco da entrevista do Marcelo Paes, dada ontem nos canais Bora Leão, Glória e Tradição e no Razão Tricolor, aqui mesmo. Você não está enganado, você está no canto certo, você está no Razão Tricolor. Então a gente vai pegar trechos e observações que eu tive, que eu achei interessante. A gente ia fazer esses comentários pós-live ontem, mas a logística do Yuri, a minha, não deu muito certo. Mas a gente traz esse vídeo hoje pela manhã, na terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, para a gente comentar um pouco de tudo que rolou. O Marcelão nos representou muito bem lá com Razão Tricolor. A gente vai aqui passar um resumo rapidamente e dar um olhar mais comentarista ali do que o Paes falou das perguntas dos amigos que participaram na live. Então, vamos para a nossa vinheta e a gente volta já já. Voltamos e aqui é o Razão Tricolor. Você pode deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo de tudo que a gente vai comentar nesse vídeo sobre a entrevista do Marcelo Paes. Uma entrevista que teve quase 4.000 pessoas simultâneas ao vivo, um sucesso em cadeia da mídia independente do Fortaleza, lembrando GT, Bora Leão e o nosso Razão Tricolor. E você pode sim ser mais um para essa família da mídia tradicional, da mídia independente, que não é a tradicional, mas é uma mídia especializada em Fortaleza Esporte Clube, e você pode sim ajudar aqui também o Razão Tricolor. Sendo membro do canal, você pode ser membro com esse QR Code, você tem 3 planos de se associar a nós, aqui do Razão Tricolor, Mosaico, Razão e Conselheiro. Lembrando, para a gente começar logo, tá acabando. Acaba, pelo amor de Deus, já a questão do sócio torcedor do Tricolor de Aço Tupici. Você tem que se associar, porque tem muita coisa para acontecer em 2023 e você quer estar na janela, você não quer estar no corredor, você quer estar na janela vendo isso tudo de perto. Se associa, usa o cupom Razão Tricolor e vamos realmente agora entrar no vídeo. A gente tinha que falar isso para você não esquecer, mas deixa o like, se inscreva no canal, vire membro e sócio do Fortaleza, que é o mais importante, fortalecer essa história todinha chamada Fortaleza Esporte Clube. Aquele livrinho de 365 páginas que o pai sempre repete. Pois é, você pode ser mais um que bota um pouquinho da tinta nesse livro. Mas sem mais delongas, vamos para isso. Vamos falar sobre a entrevista do Marcelo Paes. Foi abordado vários temas, isso foi interessante. Foi abordado desde o futebol, desde o campo, foi abordado também o entorno do futebol, o entorno do campo, a questão do dia a dia. Foi abordado temas mais sensíveis quando a gente fala de Fortaleza, que é o sócio-torcedor, que foi falado também sobre a questão dos produtos e as lojas, que a gente já conversou aqui, o Marcelão já fez em live, já expôs algumas coisas, de pensamentos aqui do Razão, que ele procurou uma camisa, não tinha, e etc. Então, enfim, tudo isso foi abordado, e o que mais interessante foi que o Marcelo Paes ele não se esquivou. Talvez ele não deu a resposta que todo mundo queria ouvir, ou algumas respostas a gente esperava aprofundar um pouco mais, mas num tudo, eu achei que a entrevista foi super boa, muito boa, assim. O Marcelo Paes deu muitas entrevistas mesmo, tá? Eu costumo falar que o Marcelo Paes deu 180.485.623 entrevistas depois que a bola parou, né? Depois daquele jogo contra o Santos. Mas essa você pode ver, certeza, você vai gostar demais da entrevista dada pelo Marcelo Paes para os 3 canais de mídia independente. Começar pelaquela que todo mundo fez, né? Todo mundo pensou, o que o Fortaleza não pode fazer em 2023, que fez em 2022 de uma maneira equivocada, assim, no começo, da questão do elenco mais robusto, que o Paes levou de lição e que não pode acontecer para 2023, para não termos toda essa emoção. A Thaís fez essa pergunta e o Marcelo Paes respondeu desta forma. Vamos ouvir o presidente Marcelo Paes. Lógica. Na verdade, se a gente puder repetir muita coisa em 2022, seria sensacional, porque ao final do ano
a gente olha para trás e vê os resultados, né, das 5 competições, e que eu acho que nós somos bem em todas elas. Mas é lógico que tivemos um período muito difícil na Série A, né? Esse período coincidiu com a nossa participação na Libertadores, o que foi algo ruim, porque de determinada maneira a gente nem curtiu a Libertadores em alguns jogos, né? Era uma tensão, né, de gente pedindo larga a Libertadores, porque não vai ser campeão mesmo, foca no brasileiro, esquece, vai com o time reserva. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, nós passamos 103 anos para chegar na Libertadores, aí vai largar a Libertadores. Não tinha lógica, mas era muito difícil conviver com isso. E eu lembro muito assim, nós fomos eliminados contra o Estudiantes e a gente estava emocionalmente no limite naquele dia, realmente, contra o Estudiantes. A gente estava cansado, o elenco desgastado, né, contusões, a questão da janela, que não podia contratar, o que foi um erro com relação à competição sul-americana, porque os times argentinos e times uruguaios contrataram para a segunda fase da Libertadores e os brasileiros não podiam contratar porque a janela estava fechada, né? Um dos jogadores que entrou lá no Estudiantes, o Rouleza, ele poderia até ter vindo para o Fortaleza, a gente tinha conversado com ele, tinha a possibilidade, e ele terminou indo para o Estudiantes, jogou, deu passe para o gol aqui no Castelão, o pré-passe, né, a pré-assistência. Então é todo um contexto, mas são 2 aprendizados importantes, Thaís. Primeiro, que são pouquíssimos times na América do Sul que conseguem ir muito bem nas 2 maiores competições, que é a Série A do Brasil e a Libertadores. E no caso também a Série A argentina e a Libertadores. Só que a Série A argentina é bem mais fraca que a Série A brasileira. Posso garantir isso. Isso dito pela nossa comissão técnica argentina, e um campeonato tem 28 times. Né? Imagine se a nossa Série A tivesse mais 8 times, como o nível técnico ia baixar um pouco. Mas é muito difícil. O Vélez, que chegou na semifinal, estava na lanterna do Campeonato Argentino, sempre na Libertadores. O Estudiantes, que nos eliminou, estava do meio de tabela para baixo do futebol do Campeonato Argentino. Então, quem consegue conciliar bem lá em cima é Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca, né? Esses times que têm realmente muita força financeira. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, pela primeira vez, conseguiu conciliar as 2 competições. Ano passado, 2021, o Atlético foi campeão da Sul-Americana e livrou do rebaixamento nas últimas rodadas do Brasileiro. Então, o Atlético, acostumado a essas competições, não conseguia conciliar. E eu acho que esse é o primeiro aprendizado, que tem que ter muita força para ir bem nas 2. E o segundo aprendizado, que é o que a gente já vai buscar pôr em prática agora, é começar o ano com um elenco mais robusto do que o que começamos ano passado. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Começar com um elenco mais robusto, com mais peças de qualidade, não é quantidade. Não é quantidade, é qualidade. O que é que significa, no nosso entender, qualidade? É ter o máximo de jogadores possíveis que podem jogar qualquer jogo. Qualquer jogo. Seja um jogo do estadual de primeira fase, seja um jogo decisivo de Libertadores. Então, você tem que ter o máximo de jogadores que possam jogar qualquer jogo, e é isso que a gente vai tentar fazer. Né? Acredito que já temos um elenco bem capacitado, antes mesmo de começarem as contratações, né? Mas, logicamente, vão vir contratações e eu acho que esse é o principal aprendizado, começar de forma mais robusta. O que não vai garantir de forma nenhuma que, vamos supor que Deus abençoe, a gente chegue na fase de grupos, né? Passar a fase 2, passar a fase 3, chegar na fase de grupos. Não vai garantir que quando estiver disputando ali, se isso acontecer, fase de grupos brasileiro, que a gente vai estar lá em cima brigando os dois, vai pesar em algum momento, vai faltar um pouco de fôlego em algum momento, vai ter uma prioridade emocional em algum momento, que é impossível, né? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. O Vitória, no ano que foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado. O Juventude, no ano que foi campeão da Copa do Brasil, se livrou na última hora, ali, nos últimos momentos. Tem outro exemplo que eu não estou lembrando agora. Então, times do nosso porte, times médios, né? Quando vão muito bem numa competição que parece ser mais atrativa e importante, ele termina faltando força no Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que aprender essa lição e botar em prática para não passar esse sufoco que a gente passou, né? Mas sufoco esse que eu acho que a gente conseguiu tirar com maestria. Mas também não vou dizer que sempre vai ser assim, que sempre vai ter um turno com 40 pontos, como a gente fez.
Então a gente tem que ter o aprendizado para, dando tudo certo, a gente ter uma caminhada sem tantos sobressaltos. Mas o principal é como termina, hein? Não adiantava ter feito um brasileiro linear, terminando em 13º. Linear, terminando em 14º. A gente foi assim, e chegamos numa pontuação maravilhosa. Então, o final foi mais. Opa, tivemos um problema aqui na conexão do presidente Marcelo Paes. É porque eu estou no telefone, aí entrou uma ligação, tranquilo, tive que tirar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então. Sim. Estão me ouvindo, né? Então é isso. Acho que deu para. Não foi em curtas palavras, em longas palavras, explicar aí a pergunta da Thaís. Então, em uma pergunta, ele falou muita coisa importante e interessante que eu acho que nesse vídeo, como a gente não quer fazer um vídeo muito longo para não te cansar, a gente pode abordar. Primeiro, ele falou que quer repetir muitas coisas de 2022, e aí aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio, a pergunta da Thaís foi relacionada ao problema que a gente teve na Série A, 14 rodadas na lanterna, 20 rodadas na zona de rebaixamento, mas o Paes ele trouxe um ângulo que o da Thaís está certo, como para nós, eu acho que está correto o que ela falou, mas eu também acho que está correto o do Paes. Então são dois ângulos de duas coisas que aconteceram realmente e que foram importantes para o Fortaleza nessa temporada, que foi a reviravolta. Então ele começa falando disso e ele termina. É melhor fazer um turno ou um campeonato menos linear, porque poderia estar acabando em 14º, 16º e alcançar um G10, no caso, um 8º colocado em 2022. Então essa pergunta é muito persistente, essa pergunta tem o ângulo, sim, de olhar a parte de baixo, onde o Fortaleza passou, mas também tem a questão do que o Paes, ele relata e ele fala que sim, teve problemas e que, graças a Deus, conseguimos nos recuperar a ponto de até sobrepor a campanha, que era apenas de escapamento, e acabou sendo uma campanha de pré-Libertadores. Então, essa primeira fala é muito interessante. A segunda fala, mais um pouco dessa fala do Paes, ele fala no sentido, teve a questão da janela. A janela não nos ajudou. Tivemos os times do Uruguai, da Argentina, todos contratando e o Fortaleza não contratou. E aí ele toca num ponto que ele tinha conversado com um dos jogadores que foi parar no Estudiantes na janela. Então, para você ver que já tinha começado, já tinha rodado, a janela do Brasil não estava aberta e a diretoria já estava trabalhando para reforçar esse time no processo futuro, que seria, no caso, a segunda janela do Brasil, instituída em 2022, que agora em 2023 terá novamente, mas terá uma remodelação, principalmente por questão de datas, para não deixar os times brasileiros sem contratar na fases mais altas da Libertadores e da própria Copa Sul-Americana. Esse é um dos grandes pontos que eu acho interessante. A gente vê que, mesmo naquele marasmo, mesmo naquela situação do brasileiro, muita dificuldade, mas a gente estava olhando Copa do Brasil, a gente estava olhando Libertadores, a gente estava bem na Libertadores, a gente estava bem na Copa do Brasil, estava passando as fases, que era o que era importante, mas o Campeonato Brasileiro nunca foi deixado de lado, e não tem como deixar de lado, porque é o campeonato que paga a conta de luz, como eu gosto muito de falar. Outro ponto, e o ponto interessante que ele estava vendo nessa questão. Um ponto relevante também que eu acho nessa fala do Paes é dar lupa a isso. Ele diz que eles chegaram naquele momento com um time cansado, sobrecarregado, desfalcado. Então, o Paes entendeu que naquele momento, e aí ele fala um pouco do psicológico, aí ele puxa uma parte psicológica, ele dá alguns exemplos de times que tiveram algumas frentes e que não foram bem todas, no caso do Vitória, que ele fala, mas esse fato de cansado, sobrecarregado, mostra muito como é o primeiro semestre de um time do Brasil que disputa todas as competições. Nós, como nordestinos, nós temos um campeonato do Nordeste para disputar. Nós disputamos há alguns anos o campeonato do Nordeste. A parte do campeonato cearense,
eu nem vou relativizar com o Campeonato Paulista, com o Carioca, porque todo mundo tem estadual. E assim, quem leva com o time principal, quem leva com o time mais sub-20, sub-23 ali, não quero nem entrar nesse mérito. Mas a Copa do Nordeste ela é mais um calendário, e é um calendário relevante, porque a gente faz muitas partidas por esse, e se for avançando aí, sim, você vai fazendo mais ainda. Esse campeonato também leva ao limite físico e o limite logístico do Fortaleza, por exemplo. Então, ele falou de 2 lições. Ele fala da lição que precisa ver, que precisava de um elenco mais robusto, e a questão da qualidade e não da quantidade. Eu entendo que o elenco hoje do Fortaleza para disputar todas essas competições, e em 2022 foram 70 jogos, 70, foram 70 jogos. Tem que ser sim um elenco qualificado, mas também tem que ser um elenco robusto, como ele acabou de falar aí na sua fala. Ele tem que ser um elenco qualitativo, mas também quantitativo. O Paz, no decorrer da entrevista, e aí eu não vou pegar ponto a ponto, porque senão esse vídeo demoraria 2 horas, como foi a live. Eu vou deixar o link aqui embaixo da live completa para você ver, mas às vezes esses pontinhos assim que passa despercebido, a gente às vezes não cata. E eu quero trazer exatamente isso para a gente falar aqui nesse vídeo. Ele fala do elenco robusto, ele fala que tem já um elenco bem dinâmico, bem bom, e eu acredito sim, Fortaleza tem um time bom, mas que ele precisa fortalecer esse elenco ainda mais. E aí é muito a calhar nesse momento que vivemos de especulação, nesse momento que vivemos de os torcedores buscando a informação de qual será a primeira contratação para 2023. E o fato é que realmente isso vem a calhar com o que ele fala com o momento de agora. Ele sabe que ele tem que contratar, ele falou em várias entrevistas, e no decorrer dessa entrevista que ele deu aqui no Razão, ele também fala de posições, ele fala de 7 nomes, um lateral direito, um zagueiro, talvez 2 laterais esquerdos, ele fala também de um meio-campista, ele fala de 2 atacantes. Então ele fala de 7 posições necessárias e que o Fortaleza precisa para robustecer esse elenco que já é qualitativo. E quantitativo vai ser ainda mais, porque vão ter mais 7 peças. Lógico, entradas e saídas acontecem, mas a lição aprendida é que teremos um elenco robusto. Então, a gente, como mídia, a gente está comunicando com você, e você que está me vendo nesse vídeo, às vezes a gente fica, pô, tá demorando demais para contratar. Tá demorando demais, não tá acontecendo. Todo mundo tá... E aí eu levo a reflexão de você que está aí do outro lado, saber quem foi da Série A que anunciou contratação. Eu lembro uma contratação, o Nino Paraíba pelo América Mineiro. O Santos parece que vai pegar o Mendonça lá do canal. E a gente tem alguns ali que tá na história, o Elton Rato, o Suazo, o Gabriel Suazo. A gente pode trazer vídeos assim falando desses atletas, pode ser até amanhã. Se vocês curtirem, comentem aqui embaixo. Mas, de fato, há um momento que a diretoria trabalha, é um momento em que as coisas parecem não estar acontecendo, parece que está tudo parado, mas na realidade não está nada parado, está acontecendo, as coisas estão evoluindo, não tem certeza de contratação, não tem nome de certeza fechado, assinado, apresentado o perfil do clube mostrando e divulgando para todo mundo, mas sim há essa preocupação. E esse é um grande ponto importante que eu quero trazer nesse vídeo. Não é porque nada parece não estar acontecendo que não está acontecendo. Está acontecendo sim. E eu acho que essa lição de 2022, ela demonstrou muito isso ao Fortaleza. Demonstrou que nós precisamos, sim, ter um elenco qualitativo, quantitativo, da medida do possível. E ele fala mais à frente da entrevista 25 a 30 atletas, no máximo que ele quer contar, que ele quer fazer esse elenco de 25 a 30 atletas, porque tem a questão do ego, do dia a dia, da vaidade, do cara que não está sendo relacionado, que pode contaminar outros atletas do mesmo do elenco, que também não estão tendo grandes oportunidades. Então, assim, de fato, a entrevista foi muito boa. Depois tem a pergunta do Marcelo. O Marcelo pergunta aqui do Razão Tricolor, ele pergunta sobre qual foi o ponto
que definiu a permanência do Vojvoda, ele responde também que foi muito trabalho entre eles, a confiança, a hombridade, a humildade, entender o tamanho do Fortaleza e saber onde a gente pode chegar. Então, isso tudo. Falou de SAF, falou de estádio, vou deixar aqui na íntegra, mas eu queria abordar exatamente esses pontos da primeira pergunta feita pela Thaís lá do Glória e Tradição, para o Marcelo Paes, que dá muito conteúdo. Você vê que a gente está falando aqui, a gente passou a fala do Paes, a gente tem 20 minutos que a gente está comentando. A gente viu toda essa pequeno trecho da entrevista que o elenco chegou cansado naquele momento da Libertadores. O elenco estava moído mentalmente também por conta da situação do Campeonato Brasileiro. A gente teve um contato que depois foi um jogador que foi nosso adversário, mas poderia ter sido um jogador do Fortaleza. O Paes fala isso claramente na fala dele, e a gente fala, e ele fala sobre lições aprendidas na robustez do elenco e tudo isso que precisa para o Fortaleza ter essa capacidade de disputar. Último ponto para me fechar esse arco desses comentários e deixar essa lupa para você enxergar um pouco mais, não apenas da entrevista, que ele fala de times que, do nosso padrão, tiveram muitas dificuldades. O Fortaleza teve sua dificuldade no Campeonato Brasileiro, isso é normal, em 22, mas a Copa do Brasil ele foi bem, fomos tirados da Copa do Brasil, não fomos eliminados. Para mim, eu sempre digo isso, nós fomos tirados daquela Copa do Brasil. O Fortaleza foi campeão do Nordeste, campeão do Cearense, e no Campeonato Brasileiro o objetivo é o final, chegar ao final, e foi onde o Fortaleza chegou. O balanço da temporada é muito positivo, e o Fortaleza aprendeu muitas coisas na temporada 2022. Lógico, nada é certeza. No futebol não tem receita de bolo. Você pode fazer tudo certo e, infelizmente, a bola não entrar e dar alguma coisa errada. Mas, no geral, o quanto mais coisas você fizer certo, quanto mais você acumula tantas coisas fazendo certo, que minimamente o erro, as coisas boas e as coisas feitas bem, ultrapassam e sobrepõem aqueles probleminhas ou aqueles desgastes que tiveram no meio do caminho. Acho que foi uma entrevista muito boa. Vou deixar o link para você ver ela completa aqui no Razão Tricolor. E eu espero que você tenha gostado desses pontos. Se você não se atentou em alguma, comenta aí dizendo: Danilo, não lembrei desse fato aí. Passou, eu ouvi ali no momento, mas não captei o quão complexo é toda essa fala que o Marcelo Paes falou. Ou comenta alguma coisa no sentido de que, se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça uma parte 2 ou 3 tentando buscar ali, botando a lupa em cada fala do presidente Marcelo Paes, o presidente mais vitorioso da história do Fortaleza Esporte Clube, para mim o maior presidente da história, e você quem manda, beleza? Nós vamos estar trazendo os vídeos aqui no Razão Tricolor, e esse é o meu combinado com o nosso amigo Yuri, com a Pri, com o Marcelão. A gente vai trazer alguns vídeos diários aqui, e a gente quer o termômetro de vocês. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês falarem, quanto mais vocês derem ideias, quanto mais vocês derem sugestões, a gente vai pegar, e o que importa é a gente falar do Fortaleza e você sempre assistir aqui o Razão Tricolor. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, se você puder, quiser e puder mesmo se torna membro do Razão Tricolor. Eu aposto que os nossos grupos você não vai se arrepender. São os grupos muito bons, de muito debate, de muita razão, um pouco de emoção, porque é normal de um torcedor, mas aí você pode ser membro aqui do Razão Tricolor. Não esquece, está acabando sócio tricolor do Fortaleza. Somos 40.500 no momento que eu gravo esse vídeo. Temos um castelão de sócio, meus amigos. Temos mais quase 20 mil aí para a gente colocar. E eu sei que a torcida tricolor vai representar. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima. Razão Tricolor. Danilo Everton. Tchau.